Um estudo divulgou que humanos arcaicos chegaram à Europa muito antes do que se acreditava anteriormente, mas foram extintos durante um período de frio extremo. Antes mesmo do Homo sapiens migrar pela África, espécies ainda mais antigas de humanos teriam se espalhado por diferentes partes do mundo. No entanto, esses grupos que se dispersaram frequentemente enfrentaram enormes desafios para sua sobrevivência. As conclusões derivam de uma pesquisa publicada recentemente na revista Science. Essa descoberta, segundo os autores, desafia a noção de uma ocupação humana precoce e contínua na Europa. O estudo revelou que um intenso período de resfriamento ocorrido aproximadamente 1,1 milhões de anos atrás, que durou cerca de 4.000 anos, resultou no fim da primeira ocupação humana no continente, levando à completa extinção da população humana arcaica que havia colonizado a região. Esse período de temperaturas extremamente frias, comparável à Era do Gelo em termos de intensidade, tornou a Europa inabitável para os grupos de humanos arcaicos que dependiam da caça e coleta para sobreviver, já que o frio intenso eliminou suas fontes de alimento. A baixa tolerância às baixas temperaturas, a ausência de isolamento contra o frio devido à falta de gordura corporal, além das dificuldades em obter roupas, abrigo e meios para fazer fogo, foram considerados obstáculos significativos pelos pesquisadores. É bastante provável que a ocupação humana anterior da Europa tenha sido totalmente interrompida durante um período considerável, possivelmente com o retorno posterior de uma população completamente nova. Chris Stringer, um antropólogo do Museu de História Natural de Londres e coautor do estudo, comentou sobre essa extinção induzida pelo clima. Esse evento teria ocorrido durante o Pleistoceno, entre 2,6 milhões e 11,7 mil anos atrás, um período marcado por episódios de resfriamento global. A extensão da população que pereceu nessa extinção regional ainda não está clara. Stringer afirmou que temos pouca noção dos números populacionais, mas eram certamente muito baixos em comparação com os padrões modernos. Provavelmente eram, no máximo, dezenas de milhares em toda a Europa. A pesquisa demonstrou que a ocupação humana na Europa não foi contínua, ao contrário do que se acreditava anteriormente. Pelo contrário, foi marcada por pelo menos uma extinção causada por mudanças climáticas. Axel Timmermann, um físico do clima e coautor do estudo da Universidade Nacional de Pusan, na Coreia do Sul, explicou que a análise de registros de fósseis humanos e ferramentas de pedra indicou uma pausa na ocupação humana da Europa há 1,1 milhão de anos, que durou cerca de 200 mil anos. Caso essas conclusões se confirmem, a Europa teria sido novamente colonizada cerca de 900 mil anos atrás por seres humanos mais adaptados, que provavelmente desenvolveram mudanças evolutivas ou comportamentais que lhes permitiram sobreviver nas crescentes condições glaciais. Os pesquisadores reconstruíram o clima dessa época a partir de compostos orgânicos deixados por algas minúsculas e pólen encontrados em sedimentos de águas profundas perto da costa de Portugal, o que revelou mudanças nas temperaturas e na vegetação. Os fósseis e ferramentas de pedra indicam que o Homo erectus estabeleceu-se na Eurásia e no sul da Europa em um estágio relativamente precoce da história. Fósseis de cerca de 1,8 milhões de anos dessa espécie foram encontrados na Geórgia, enquanto fósseis de 1,5 milhões de anos foram descobertos na Itália e na Espanha. Fósseis parciais, datados de 1,4 a 1,2 milhões de anos atrás e provavelmente pertencentes à mesma espécie, também foram encontrados na Espanha. A espécie Homo antecessor é conhecida por fósseis encontrados na Espanha, datados de cerca de 850 mil anos atrás. O Homo heidelbergensis, descoberto na Alemanha, teria vivido há cerca de 600 mil anos. O Homo neanderthalensis, conhecido como Homem de Neandertal, habitou a Espanha há cerca de 430 mil anos. O Homo sapiens, que surgiu na África há mais de 300 mil anos, possivelmente apareceu brevemente na Europa há mais de 200 mil anos. Com a expansão desta espécie mais moderna na Europa, os neandertais desapareceram cerca de 40 mil anos atrás.